Olá, meu nome é Pamela Araldi e este é o canal Eu Escolhi Florescer. Essa semana eu trouxe o meu primeiro vídeo aqui no canal falando sobre a graça de Deus. Como essa graça ela é escandalosa e extraordinária que muitas vezes nós não conseguimos compreender, falando sobre o filho pródigo. Ali você tem um grande exemplo de como nós somos alcançados pela graça de Deus e que não é sobre nós merecermos ou nós sermos dignos. O Senhor nos deu de graça, porque Ele é bom, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E como esse final de semana foi o Dia dos Pais, eu gostaria também de trazer algo sobre a paternidade de Deus. Porque na parábola do filho pródigo, nós vemos Deus como pai. Aquele pai ali da parábola, ele representa Deus. E nós podemos nos encontrar nos filhos, tanto no filho pródigo quanto o filho mais velho que nunca saiu de casa. E eu sou grata a Deus, porque eu não tive meu pai presente como eu compartilhei. E semana passada, a minha avó paterna, ela faleceu na sexta-feira, ela estava em outro estado, estava em Tocantins, aí ela veio para ser enterrada aqui no Mato Grosso do Sul. E aí ela chegou no sábado. E aí ela foi enterrada às 5 horas da tarde. Quando foi umas 4h30, por aí o meu pai chegou, o meu pai veio. E assim, ficou bem pouco, ele já chegou bem no finalzinho do velório, e aí já foi embora também. E foi assim, uma experiência que eu quis trazer aqui para vocês. Por quê? A minha vida inteira, como eu compartilhei, é, eu lidei com uma rejeição, teve os problemas da rejeição que veio dessa paternidade que não foi estabelecida na minha vida. E assim, eu vi meu pai, eu não consegui ir lá falar com ele, ele também não veio falar comigo. Foi assim, foi algo estranho, sabe? Porque o meu pai terreno, ele é estranho para mim. Eu não tenho nenhum nome, o sobrenome do meu pai, eu fui registrada só no nome da minha mãe. Eu vim a ter contato com a família do meu pai a partir dos meus 8 anos de idade. Então, hoje eu tenho contato com a minha família paterna. Mas com o meu pai, eu vi ele algumas poucas vezes, em períodos específicos e assim, um bem distante do outro. Então, assim, eu não tenho um relacionamento com o meu pai. E assim, se eu não tivesse passado, né, assim, como eu compartilhei, que nesses últimos meses, de maio para cá, o Senhor falou muito ao meu coração acerca da graça, de eu não ser digna, de eu não ser merecedora, mas o Senhor me deu de graça porque Ele é bom. Isso diz sobre a natureza dele, e isso é algo extraordinário, é algo que nos constrange. Muitas vezes a nossa mente, ela não consegue compreender. Mas o maior presente de sermos alcançados por essa graça através do sacrifício de Jesus, de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, para mim, que sou uma órfã de pai vivo, é poder chamar Deus de Pai. Isso é algo extraordinário para mim, que talvez, assim, na minha vida terrena aqui, eu nunca vá ter um relacionamento com o meu pai, né? E tá tudo bem. Se fosse outros tempos, com esse ocorrido, de eu ter encontrado meu pai não ter falado comigo, talvez isso fosse abrir uma ferida, cutucar uma ferida ali que já existia, eu ia me sentir mais rejeitada, eu ia relembrar aquelas dores. E sabe o que eu senti? Eu não vou ser hipócrita de falar que não, eu queria ter conseguido ir lá falar com meu pai, ou que ele tivesse vindo falar comigo. E assim, hoje, se o meu pai quiser ter um relacionamento comigo, eu tô aberta para isso. Mas hoje eu não tenho mais aquela necessidade de que isso aconteça. Porque eu tinha uma necessidade muito grande de ser vista pelo meu pai, de ser aceita e reconhecida pelo meu pai. E hoje tá tudo bem se isso não acontecer. Eu estou satisfeita em Deus, que é o Pai perfeito. É, Ele nunca vai me decepcionar. E eu não tô falando aqui que Deus vai fazer tudo o que eu quero, não, porque Deus, ele é o Pai perfeito. Se o nosso Pai humano, né, os nossos pais terreno, falhos, ele nos corrige, eles nos exortam quando precisa, o nosso Deus também. E ele é o Pai perfeito, ele vai nos corrigir, ele vai nos confrontar quando nós estivermos errados, porque ele nos ama.
Mas ele é o Pai perfeito. O amor de Deus por nós é perfeito. Ele não se compara com o amor que nós podemos ter ou com a noção que nós podemos ter de amor. Ele é um Pai perfeito. E eu quero ler em João 1, versículo 2. Aqui é o apóstolo João falando, que diz: Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Outras versões falam que aos que creram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu acho muito lindo. Então, a partir do momento que nós cremos verdadeiramente que Jesus, ele é o Filho de Deus, reconhecemos o seu sacrifício, que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus, que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. A partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o nosso mediador, é aquele que nos justifica, e aos que crerem nele, nós temos o direito e o poder de ser filhos de Deus. Isso é muito lindo, amados. Ele não é só um Deus que quer ser o Senhor da sua criação. Ele é um Deus que quer se relacionar com a sua criação. É um Deus que quer ser pai da sua criação. Isso é muito lindo, porque nós vemos muitas e muitas religiões aí pelo mundo, mas eu creio que só Deus é esse Deus que, além de ser o Senhor da sua criação, ele também quer ser pai. Ele quer se relacionar, ele quer ter um relacionamento íntimo com a sua criação. E lá em 2 Coríntios 6, versículo 18 diz: Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amados, isso é lindo demais. É lindo demais esse Deus tão grandioso que criou todas as coisas, que entregou o seu filho, que não tinha nenhum pecado, para deixar a glória dos céus para vir aqui na terra, ser humilhado, crucificado, por amor de nós. Que amor é esse? É um amor extraordinário, né? Então, como não ser grata e como não responder a esse amor, a essa graça, a esse sacrifício? Lá em Gálatas 4, versículo do 5 ao 7 diz: Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele chamamos Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Amados, que maravilha que saber que nós não somos mais órfãos. Por mais que você seja órfão de pai ou de mãe, você saber que Deus é um pai perfeito e ele quer ser o seu pai, e que se você só precisa dizer sim, isso é maravilhoso. Não existe nada nesse mundo, casamento, filhos, realizações terrenas, financeiras, conquistas, que preenche o nosso coração. Nada disso pode preencher por um tempo, mas logo depois vem o vazio de novo. Só o Senhor é capaz de preencher o nosso coração de todas as dores, de todas as faltas, de todas as feridas. Nós somos satisfeitos nele. E não é sobre ter uma vida perfeita, mas esse Pai, além de nos dar a salvação, de nos dar o direito de ser filhos, nós somos co-herdeiros com Jesus em tudo aquilo que ele nos deu o direito ali na cruz. Esse Pai ainda nos promete uma vida eterna com ele. Nós não vamos, no tempo que nós estivermos aqui na terra, nós teremos, né, limitações, nós passaremos por aflições, como o próprio Jesus disse. Mas Jesus, lá em João 14, ele diz: Eu vim, mas eu vou preparar-vos um lugar. Né? Jesus, ele nos promete que foi preparar uma morada para nós com ele e que nós estaremos com ele para sempre. Então, o Senhor nos promete uma vida eterna com ele. Já pensou você poder estar eternamente com Deus?
aonde não haverá dor, aonde não haverá tristeza, onde não haverá pranto, não haverá morte. Então, o Senhor, além de nos dar a salvação, além de nos dar o direito de ser filhos, Ele ainda nos promete uma morada eterna, onde nós poderemos estar eternamente com Ele e ter uma vida plena com Ele. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Nós só precisamos responder ao seu chamado, a esse convite e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos promete. O Senhor não nos prometeu uma vida completa aqui nessa terra. Ele nos prometeu uma vida completa, plena na eternidade. Mas se nós vencermos, nós um dia temos a esperança que vamos estar diante dele. E essa é a minha esperança, um dia poder estar diante de Deus, poder ver, contemplar Deus com os meus próprios olhos, poder tocar em Deus, né, com o meu corpo glorificado, sem mácula, sem mancha. Essa é a minha esperança. E eu espero que seja de vocês também. Até o próximo vídeo.